Ei, minhas bagacinhas, tudo jóia, né? Vamos lá. Essa semana nós vamos fazer a correção das provas do primeiro bimestre. No meu caso, eu vou corrigir as de geografia, claro. Então, bastante atenção. Outra coisa, as respostas de vocês não tem que estar exatamente como a minha. A minha, essa correção, é um norte que eu espero que vocês tenham seguido respondendo as questões, tudo bem? Então, vamos corrigir. Na número 1, diz assim: esse bimestre aprendemos sobre os conceitos da organização de um país. Tendo isso como base, explique, nas suas palavras, o que é uma nação. Muito bem. Nação é um termo utilizado para se referir a um grupo de pessoas ou habitantes que compartilha de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma, de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre os seus pares, além de apresentar todos esses aspectos, porque não é separado um a um, é a junção de tudo isso, uma nação tem que ser considerada como tal, ela precisa agregar um sentimento de pertença. Lembra que a gente estudou lá no sexto ano sobre pertença? Pertença não é de posse, não é de propriedade, é de pertencimento a todo esse grupo. Ou seja, é preciso haver uma vontade por parte dos indivíduos de formar uma nação. Então a nação ela não tem um território delimitado. Apesar da maioria das vezes, uma nação precisa de um território para se estabelecer, não é verdade? Na maioria das vezes, porque nós temos exemplos de nações que não têm territórios. Mas o foco que eu quero de vocês nessa resposta é sintetizar tudo isso que eu falei agora. E qual é o papel de um governo? Esse foi o cerne da questão número 2. Basicamente é gerir um Estado. O que isso quer dizer? Administrar, organizar, ele que vai fazer a gestão de um Estado. Cabe ao governo arrecadar os impostos e transformar esses impostos em serviços para a sociedade. Fornecer educação, saúde, lazer, esporte, educação, bem-estar, emprego, renda, dentre um monte de outras coisas, todas que estão garantidas na Constituição Federal de qualquer país. Ele tem que defender os interesses da nação e do seu povo, jamais individualmente. Ele nunca pode defender apenas porque os governos, na grande maioria das vezes, eles são eleitos. Nós temos as monarquias, né, que na maioria das vezes essas monarquias elas são parlamentares, então elas têm representantes do povo no parlamento. Mas mesmo que seja uma monarquia absolutista, como a gente ainda tem algumas pouquinhas aqui no planeta, ainda assim cabe ao governo defender o povo, mesmo quando tem um grupo de pessoas que esse governo não vai concordar com suas ideias. As minorias, por exemplo. Mas ainda assim, este governo tem que defender a honra, a liberdade de toda uma nação. Ah, essa aqui é muito fácil. Lá no sexto ano, a gente aprendeu um pouquinho sobre ela. Caracterize território. Bem, território é um espaço delimitado e apropriado por relações de poder. O território político, por exemplo, que é dentro do contexto que nós estudamos esse bimestre, seria aquele que é uma divisão estabelecida pelos direitos e as legislações internacionalmente reconhecidas, que vão assegurar a autonomia e a soberania de um determinado povo, de uma nação, em um país. No início da correção, nós ainda dissemos que um território, né, o povo precisa de um território e que uma nação ela está dentro de um território. Mas eu ainda disse assim, nem todas as nações têm um território. Pois é, isso foi o foco da número 4. Vimos sobre os problemas que são enfrentados por uma nação que não possui um território lá no Oriente Médio. Durante esse bimestre, então, quem são eles? Exponha sobre eles. São os curdos. Com mais de 26 milhões de pessoas, os curdos são a maior nação sem território do mundo. Estão divididos, esses indivíduos, aliás, eles habitam a Armênia, o Azerbaijão, o Irã, o Iraque, a Síria e a Turquia. Essa nação, vítima de perseguições e massacres, eles reivindicam há muitos anos a criação do Estado para eles, que é o Kurdistão.
entre o norte do Iraque, oeste da Turquia e o noroeste do Irã. E essa está bem fácil. O que é nova ordem mundial? Essa nova ordem mundial, ou nova ordem geopolítica mundial, também chamada de global, ela significa um plano político internacional das correlações de poder e de força entre os Estados nacionais. E ela aconteceu após o final da Guerra Fria. Também podemos definir como um dos aspectos desse novo ordenamento o advento do capitalismo global, quando o capitalismo então vence o socialismo e um mundo globalizado se torna um grande mercado para o capitalismo. E com base na primeira, muito fácil responder essa aqui. Como era a divisão global no período da velha ordem mundial? Então, o planeta que antes se encontrava na denominada ordem bipolar da Guerra Fria. Antes o mundo, então, ele era bipolar. Como é isso? Nós tínhamos as disputas entre o capitalismo e o socialismo, e o mundo, por sua vez, era dividido nesses dois grandes grupos. Ele passou a buscar um novo termo para designar esse novo plano político, que é quando surgiu a nova ordem mundial com o fim do socialismo em grande parte do planeta. A número 7 pede assim: qual foi o maior marco do fim da Guerra Fria e da bipolaridade na década de 80, 1980? Explique sua importância simbólica. Com toda certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, foi a queda do Muro de Berlim em 1989, que foi o enfraquecimento da União Soviética. E com isso esfacelou-se. O que é isso? Dividiu e acabou a antiga URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por que o Muro de Berlim? Muito bem, a cidade de Berlim, assim como toda a Alemanha, era dividida entre a Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Quando caiu o Muro de Berlim, ele foi o maior símbolo, o maior marco do fim dessa guerra bipolar. E assim o capitalismo vence, esse foi um símbolo, né, do fim do socialismo e principalmente da maior potência socialista do globo, que era o RSS. Na número 8, eu peço assim para vocês. O que defende a teoria malthusiana? Muito fácil. A teoria de Thomas Robert Malthus, ou também chamada de malthusianismo, né, a teoria malthusiana, ela foi implantada em 1798. Ela defendia que a população ia crescer num ritmo muito acelerado e que ia superar a oferta de alimentos, o que isso ia causar muita miséria e muita fome. O que ele errou nesse sentido? Ele não levou em consideração, o Malthus, ele não levou em consideração que as tecnologias também iriam avançar. Algumas pessoas podem até achar que a teoria dele estava certa hoje, já que a gente tem tantos países no mundo que ainda sofrem com o problema fome, inclusive aqui no Brasil. Porém, a gente não pode afirmar isso. A quantidade de alimento produzido no planeta ela é suficiente para abastecer todas as pessoas do mundo. Não chega na maioria dos países por uma questão de logística e por uma questão financeira. Nem todos os países, nem todas as pessoas têm condições de estar comprando alimento. E grande parte do alimento ele é desperdiçado. Então, nesse sentido, o Malthus ele estava errado. A população realmente cresceu num ritmo frenético, mas junto com a população também se desenvolveu a tecnologia. Um termo que a gente aprendeu lá no 6º ano e veio trazê-lo novamente aqui para o 8º ano para a gente poder discutir sobre as territorialidades. Na número 9 eu pergunto assim, o que são áreas ecúmenas? As áreas ecúmenas são propícias para habitação. O litoral, como é o caso de Recife, Salvador, o estado de São Paulo, são áreas que tenham uma boa temperatura, uma boa vegetação, que tenham fornecimento de água, que não seja muito íngreme o terreno, que seja assim, próprio para a gente poder construir nossas cidades, nossas casas e assim por diante. Por último, mas não menos importante, a número 10. Quais são os fatores que são naturais que vão colaborar para a ocupação humana? Bem, a questão anterior, ela responde, colabora para que vocês possam responder a última questão. O lugar ser ecúmeno, isto é, próprio para habitação, fornecimento de água, de abrigo, ser propício para a gente poder não ter nenhum problema de adaptação. Isso que são áreas
próprias que vão colaborar para a nossa ocupação. Meus afetos, por hoje é isso. Na semana que vem, nós vamos voltar com os nossos estudos orientados e eu vou passar a atividade para vocês. Essa semana não tem atividades, mas vamos combinar o seguinte: para eu poder contabilizar o meu controle aqui de quem está fazendo e quem não está fazendo, a gente vai fazer o seguinte. Aqui nos comentários do vídeo, vocês vão colocar dúvidas, o que vocês acertaram, o que vocês não acertaram, algum comentário sobre a prova, podem colocar aqui nos comentários. Vai ser com base nesse comentário que eu vou saber que você viu todo o vídeo e que eu vou contabilizar aqui no meu controle, tudo bem? No mais, um beijo no coração de todo mundo, se cuidem, fiquem em casa, vamos colaborar, porque quanto mais a gente colaborar, mais rápido a gente volta para o nosso cotidiano, tudo bem? Fiquem com Deus, tchau, tchau e amo mais que Milton Santos.